É o seguinte, quando Deus criou as aves, ele criou para viver no céu. Quando Deus criou os peixes, foi para viver no mar. Mas quando ele criou o homem, ele criou para viver com ele. Então Deus criou as aves e falou assim: aqui é o céu, vocês vivam neste lugar. Não viva perto de mim e eu não tenho muito interesse em ter relacionamento com você. Quando criou os peixes, os répteis, ele falou assim: o réptil vai viver na terra. Esse é seu habitat e eu não tenho muito interesse de ter conversa contigo. Quem vai ter conversa contigo é o Adão, porque eu coloquei ele, governe sobre todas as criaturas que existem no céu, no mar e na terra. Não foi isso que Deus falou? Isso é uma ordem. Quando criou os peixes, ele falou assim: aqui é o seu lugar do seu habitat. Eu não eu criei isso para que os homens pudessem se alimentar. Mas quando eu criei você para mim. Mas o direito de escolha é tua. É você que precisa reconhecer quem eu sou para você e você vem até a mim e me ama. Se você quiser me seguir, toma a tua cruz. Porque ele está dizendo assim, ó, continua morrendo todos os dias para não fazer a sua vontade, e sim a minha vontade. Porque você só será feliz se viver comigo, mas a decisão é sempre sua. Isso é livre-arbítrio. Mas existe quantos caminhos para seguir? Nós, na nossa mente, ahm, meio que limitada, achamos que nós podemos viver em nós e para nós. Nós não podemos isso e nenhum homem pode viver. Ou quando você vive em Deus, ou você vive com Satanás, que também é Senhor. Não existe um meio termo para nós, mas existe dois caminhos. E esse caminho, quem escolhe sou eu. Eu tenho livre-arbítrio. Isso é chamado de livre-arbítrio. Aí, se eu quiser um terceiro caminho, não existe o terceiro caminho. Só existe dois caminhos. Ou você está lá, ou você está cá. Mas o direito de escolha é sempre seu. Já viu aquelas músicas? Não me deixe, me amarre a ti. Biblicamente não existe isso. Cantamos isso, fazemos isso no culto, na hora do louvor, mas não existe, gente. Isso é claro para você? Por que que não existe? Quando Paulo fala que porque eu não vivo mesmo, mas de Cristo em mim, quando ele vai falar dele mesmo, ele fala assim: eu, a Paulo, servo de Cristo, chamado não pela vontade do homem, mas chamado pela vontade de Deus. Ele está fazendo servo de Cristo, a palavra é escravo, escravo de amor. O que isso tem a ver? Toda vez que os judeus, quando eram vendidos aos seus senhores, já viu que eles podiam ser vendidos? Todo mundo sabe disso? Então, quando eles eram vendidos, ou era tomado posse por causa do empréstimo, ou porque a mulher ficou viúva e teve, seja lá o que for, ele era escravo daquele senhor. Então, toda vez que completava o ano 50 anos do jubileu, que era a cada 50 anos, todo Israel vivia um momento de liberdade e de libertação do período de escravidão. Todo. Então, quando eu, por exemplo, virei escravo daquele senhor, quando completasse 50 anos, ou se aquele ano viesse até aqui e eu entrasse no ano 47, só tinha 3 anos para servir como escravo, quando chegava no dia da escravidão, eu sabia que aquele senhor era muito bom para mim, que lá eu poderia construir a minha família, que lá era igual os feudos da Idade Média. Lembra quando a gente estuda feudalismo na Idade Média? O que era um feudo? Era um cercado onde tinha bastante gente, bastante famílias morando, todo mundo produzia seu alimento, dava a maior parte para o senhor do feudo e ficava comendo a parte. Lá, quando Israel ainda começou a engatear como nação, já tinha essa lei. Quando se completaram os 50 anos, cada família deverá voltar à sua família. Mas, se aquele homem quiser permanecer com o mesmo Senhor, ele terá que ir ao Senhor e dizer:
tem que dizer: gosto muito de ti, eu não gostaria de ir embora e eu queria permanecer contigo, mesmo sendo livre. Aí ele fala bem assim: então vá até o sacerdote e cumpra os requisitos que mandou a lei. Quais eram os requisitos que mandou a lei? Ele tinha que ir ao sacerdote. O sacerdote furava a orelha dele, colocava um objeto aqui, que era como se fosse um brinco, e ele voltava ao Senhor. Sou livre, mas trabalho para ti. Por amor ao Senhor, eu quero viver aqui e poder ser servo do Senhor, mas eu sou livre. É de espontânea vontade. É o meu livre-arbítrio que eu estou fazendo isso. Então, Paulo, quando ele fala, abra Romanos 1. Romanos 1. Emanuel, joga Romanos 1, por gentileza. Oi? Não, ele foi tomar um cafezinho. Romanos 1, 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Vem mais um o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio de seus profetas na Sagrada Escritura. Volta a 1. Paulo, servo de Cristo. Essa palavra servo de Cristo, em algumas versículos vai dizer escravo de Cristo. Alguém tem essa versão? Alguém tem essa versão? Escravo, não, né? Mas existem algumas palavras, alguns textos que traz essa palavra servo ali, escravo de Cristo. O que esse escravo quer dizer? Ele está fazendo essa mesma referência. Eu tenho um livre-arbítrio de ir para onde ir, desde quando o Senhor me chamou. Porém, de livre e espontânea vontade, eu entrego o meu livre-arbítrio e a minha vontade ao Senhor para fazer aquilo que Ele deseja. É isso que ele está dizendo. Então, o que é livre-arbítrio? É o direito de você poder escolher quem você quer servir. Seja Satanás, o pecado e a Satanás, a justiça e a santidade. Onde que está isso? Romanos 6, 6:16. Romanos 6:16. Não sabei, não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servo para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou para a obediência para a justiça. Eu acho muitas vezes, eu acho muitas vezes que vocês deveriam pegar uma Bíblia como essa, Bíblia Viva, porque ela traz um pouco da versão grega, ela faz uma tradução muito mais fiel ao que a Bíblia quer. Porque quando eu olho isso daqui, fica parecendo um português arcaico para mim. Ó, não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servo para obediência, ele está dizendo assim, ó, sabei vós que tudo aquilo que você fizer na sua vida, você vai ser sempre dois senhores para obedecer, ou duas escolhas para fazer. Ou você serve de obediente para o pecado, que vai te levar à morte, ou você vai servir a justiça, que vai te trazer santificação. Traduzindo, quando você vai fazer qualquer coisa na tua vida, você vai ter o parâmetro da palavra de Deus ou as coisas que você aprendeu no mundo ou que alguém te ensinou no mundo, correto? Você só tem esses dois lugares para poder escolher. Você não tem um outro. Mesmo que você escolha um outro, é um outro que alguém te ensinou. É alguma outra filosofia de vida, é alguma psicologia da vida, é alguma orientação do teu pai que muitas vezes não foi correta. Correto? Sim. É da igreja pelar e pecar.
ele vai vomitar você pro lado de lá. É que, é assim, eu vou fazer essa tradução, vai caber com isso aí. Eu vou fazer a tradução desse versículo na minha Bíblia aqui. É sério, é sério. Ó o que minha Bíblia vai dizer. Será que vocês não compreendem? É esse versículo, tá? Essa Bíblia está dizendo desse versículo. Será que vocês não compreendem que podem escolher seu próprio Senhor agora? Podem escolher o pecado que vai levar à morte ou então a obediência que te leva à justiça. Aquele a quem você mesmo se oferecer para ser servo, para ser escravo ou para obedecer, este será o seu Senhor e você será escravo dele. Mas, graças a Deus que vocês, embora antigamente tivessem sido escolhidos como escravo do pecado, antigamente onde? Na natureza de Adão, a natureza de Jesus não fala sobre isso. Ela vai dizer, porque agora obedece de todo o coração, de todo o teu espírito. Porque o coração é um órgão do corpo que faz com que ele viva. E quem é o órgão ou o ser que faz com que nós vivamos neste lugar? É o meu espírito. Porque quando tirar meu espírito, eu caio duro aqui. Toda vez que você vê a palavra coração, está falando do espírito, do teu espírito. Porque quem você é a essência. Quando a tradução daquela música Essência da Adoração, eu estou voltando à essência da adoração. A música é em inglês fala do heart, que é coração. Eu estou voltando ao coração, ou à parte principal de quem eu sou. É isso que aquela música está dizendo. Eu estou voltando para o meu espírito, para que ele possa ter contato com Deus, ou para que ele possa ter relacionamento de Deus. É para lá que eu estou voltando. Porque a essência ou o coração és tu, Senhor. Ou seja, quem é o, o cerne do meu ser é o Senhor. Tá claro a questão do livre-arbítrio? Temos livre-arbítrio? Temos. Ah, mas então quer dizer que se eu for para lá ou se eu for para cá, então não é livre-arbítrio. Deus te deu dois lugares para poder você escolher. Ele não te deu um. Por exemplo, o que seria o não livre-arbítrio? Se eu faço isso aqui, ó. Se eu toco aqui, vai aparecer uma imagem. Ele não tem como dizer não, não toque em mim ou não faça isso, eu não vou abrir a tela para você. Porque ele não tem controle sobre ele. Eu tenho controle sobre mim para escolher quem eu quero servir. Ou eu escolho servir a quem eu me oferecer para obedecer ou para me tornar servo, eu vou me só vou ter dois lugares. Ou eu obedeço ao pecado e o Satanás é o meu senhor, ou eu obedeço à justiça e me leva à obediência, à santificação. Eu vi que a Vera estava comentando comigo, mas assim, é que eu e o Giovanni já conversamos sobre isso. A gente respeita a posição dele, não tem nada, mas assim, é aquela história. Bom, é o entendimento dele, então o que é que eu faço? Bom, esse entendimento não é para mim porque aquilo que eu vivencio é, isso é teológico. E aí é isso que eu quero entrar agora. A justificação em Cristo Jesus, ela não é teológica. Ela é um fato, porque Jesus morreu na cruz. Isso é um fato? Significa que você está vivo. Jesus, ele morreu pelos seus pecados. Significa que o pecado não pode habitar mais em você. Se ele entregou a cruz para que morresse a natureza de Adão, para que você pudesse ser servo, obediente à natureza que ele colocou em você. Mas colocou onde? No teu espírito. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Ou seja, vai sempre haver essa luta, vai sempre haver essa guerra espiritual. E onde que ela começa? Sempre, sempre, sempre e sempre nunca esqueça. É a mente que guerreia. É sempre na mente. O pecado ele nunca vai vir no teu corpo. Vai ter que passar pela sua mente, depois vai ter que passar pelo seu desejo e depois ele vai morrer na sua vontade. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e a soberba da vida. Isso é, isso é
Bancos de dados, isso está configurado, nunca pode mudar. Nunca vai mudar. Quando você pecar, tenha certeza, você pensou, Satanás te convenceu que aquilo era bom. Depois ele vai cair para o desejo. Aquilo vai se tornar um desejo, mesmo que você não goste ou mesmo que você não queira fazer. Ele te convenceu, ele vai para a vontade. Quando cair na vontade, soberba da vida, você vai lá, quero nem saber. Aí depois você volta, Senhor, me perdoe. O Senhor é o nosso advogado, ele está à direita do Pai. No Velho Testamento, Adão não teve essa possibilidade. Moisés, quando pecou, ele não teve essa possibilidade. Moisés, falai a rocha. Ele fez assim, ó. Feriu a rocha, bateu na rocha. Aí ele falou, você estava batendo em mim quando você bateu. Eu sou a rocha. Você bateu em mim. Sobe a montanha e você vai morrer. Não vai poder descer e nem entrar na terra prometida. Mas quando eu peco no Novo Testamento, eu posso confessar a Jesus nossos pecados e seremos perdoados instantaneamente. Eu quero deixar um versículo com vocês, Hebreus, sobre onde isso funciona. Tomara que eu tenha trazido. Hebreus 9, eu acho. Hebreus 9, 14. Hebreus 9, 14. Vamos ver se essa tradução é legal ou não, tá? Tem aí a tradução N, nova tradução, alguma coisa. Vê o que é que tem? Outra Bíblia. Nova Vida. Vê se tem Nova Vida ou NHTL, alguma coisa assim. Isso. Essa é fera. Quanto mais ao sangue de Cristo, transformará as nossas vidas e os nossos corações. O sacrifício dele purificará a nossa consciência dos atos que nos leva à morte e nos faz desejar, ou seja, nos faz ter desejo para seguir ao Deus vivente, pois com a ajuda do eterno Espírito Santo que habita em você, Cristo de bom grado entregou-se a Deus para morrer pelo a quem você era em Adão, pelos nossos pecados. De bom grado entregou-se a Deus. Entregou-se a quem? A Deus. Grava isso que eu vou voltar lá onde está esse versículo no Velho Testamento. Entregou-se a Deus para morrer pelos pecados de quem? Fala assim, o meu pecado. De novo, o meu pecado. Quando Satanás bater na tua porta para poder pedir que você faça aquilo, ou trazer uma mente, isso daqui deveria ser assim. Você pode confessar isso, porque ele sabe que você está ouvindo. E se você está pensando, é porque, outra coisa, só existe duas, depois que nós nos convertemos, só existe duas fontes do pensamento. Uma está em Cristo Jesus, porque nós recebemos a mente e a outra é o pensar do velho homem em Adão. Adão pensa diferente. Quando Deus criou Adão, ele falou assim, façamos o homem a minha imagem e a semelhança. Mas quando Adão pecou, todo mundo que nasceu com a imagem e a semelhança de Satanás. Porque ele nasceu no pecado. Deus não tem pecado. E Deus não habita no lugar onde tem pecado. É por isso que para sacrificar e poder viver em você, Jesus foi até a cruz e morreu pelaquilo que você tinha pecado. Então, quando ele morreu, aí Deus falou assim, opa, ressuscita o Espírito e vai lá e habita no meu Espírito. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Tá. Vamos mais um aqui, ó. Então, o sacrifício dele, o sangue que ele leva até o santíssimo lugar no céu, foi aspergiado para que quando viesse ressuscitar o Espírito, a consciência dos atos que levavam à morte e nos faz desejar servir, foi morte. Na minha versão vai dizer assim, ó. Quanto mais o sangue de Cristo transformará as nossas vidas e os nossos corações. O sacrifício dele
purificará a consciência de atos que levam à morte. Então, todas aquelas coisas que você errava antes de conhecer a Cristo, ela foi morta. E o sangue que foi entregue, ela purifica. Mas eu preciso confessar isso. Toda vez que Satanás pegar aquelas coisas, trazia lembrança. Você está deitado lá e vem aquele pensamento. Da onde vem aquele pensamento? De mim, nunca. É Satanás falava assim, aquele tempo que você fazia isso, hein, Marcelo? Era bem legal, olha como era isso. E aí você imagina um monte de coisa. É ou não é assim? Imagina um monte de coisa, aí vem uma imagem, parecendo aqueles, como é que chama? Gibi de antigamente, um pensamento assim, pu, 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 pu. Aí aparecia o ato, aí você fala, que legal isso. Imediatamente você pode dizer assim, a minha mente foi purificada desses atos. E se você ficar calado, sabe o que acontece? Ele vai jogando mais um, vai trazendo mais outro, ele percebe que você gostou do papo. Se nós somos a casa de Deus, Satanás sempre está na nossa porta, na nossa sala, tentando tomar um cafezinho. Vamos tomar um cafezinho aqui. Eu já vi essa cena. Quando eu cheguei aqui a primeira vez que eu vim morar aqui em Umuarama, há uns 20, 10 anos, 15 anos atrás, aquele lugar ali quando desce aqui a parte do Reguigá ali, como é Parque dos Bandeirantes, acho que só tinha 3 casas. Uma era minha, o resto era tudo breu. Uma vez eu tava descendo aquela ladeira aqui, quase em frente, entre o Reguigá e o negócio, eu tava indo pra casa, e era de madrugada, assim, eu tava descendo. E eu tive uma visão em que eu tava dentro de uma jaula e a porta tava aberta. E eu confessando o meu pecado, Senhor, porque o meu pecado, isso aqui, essa prostituição, isso não sei o quê. E aquele a dor, parecendo que estavam querendo me empurrar a goela abaixo. E eu já não praticava aquilo, mas a minha consciência estava lá. E o Senhor, não sei o quê. E aí, na hora que eu estava descendo, eu vi uma cena que eu estava dentro de uma grade, de uma jaula mesmo, a porta estava aberta, mas eu estava no canto, jogado, e minhas pernas, eu não conseguia ficar em pé. E eu perguntava por que eu estava com aquelas pernas ali, era como se alguém tivesse dado surra nas minhas pernas e eu não conseguia levantar. Mas a jaula estava aberta. Eu, a princípio, não entendi, eu só sentia que eu estava preso em algum lugar, mas eu não sei se estava preso na cidade de Umuarama, se estava preso ao meu passado, se estava preso aos pecados da minha família. Eu não tinha noção disso. Vários anos se passaram. E aí eu ficava, e várias vezes eu perguntava assim, que cena é essa aqui? O que é isso? Vários anos se passaram e eu tive essa mesma visão eu indo para o trabalho um dia lá em Portugal, quando estava morando. Só que aí agora, na grade, eu consegui enxergar qual eram os pecados que estavam ali me guardando. Às vezes eu via idolatria, cobiça, prostituição, batendo. Era como se os demônios estivessem batendo na grade. Ninguém entrava dentro da cela, mas as minhas pernas continuavam daquele jeito. E aí eu comecei a orar, 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 bastante pedindo revelação e entendimento ao Senhor. Até que esse versículo, eu estudando em Hebreus, veio a mim. A sua consciência ainda estava preso a quem você era no teu passado. E você já não é mais isso. E aí eu fui entender. Nas minhas orações, quando eu falo, ô Senhor, afasta de mim esse pecado, afasta de mim. Eu não estava pecando, mas afasta de mim. Ou seja, a consciência dele era tão bizarra na minha vida, que muitas vezes quando eu acordava, eu percebia o ambiente do quarto pesado. Depois, quando eu fui estudar no Rio de Janeiro, eu estava conversando com uma tia que era bisavó minha, e ela comentava comigo que o meu bisavô, que era português, ele fugiu eles eram judeus e fugiu na diáspora da perseguição dos judeus para se converter ao catolicismo em Portugal. Ele, quando chegou aqui, ele casou com uma escrava. E a escrava era, ela bebia muito, muito mesmo. E aí o meu tataravô, ela ficava com muita pena dele, mas não queria perder ela, e aí proibiu ela de tomar, de dar dinheiro para dar cerveja, para tomar pinga, essas coisas assim. E ela pegava, dizia que tinha que comprar álcool para acender o fogo, a lenha, aquele tipo 150 anos, 200, sei lá. E ela pegava aquele álcool e bebia.
E ela morreu disso. Uma família inteira minha, assim, eu tenho vários primos. E é uma família muito grande que eu tenho. E lá na minha cidade mesmo que eu moro, tem uma família que ela foi praticamente dizimada por causa de bebida e cirrose. Morreu por causa de cirrose. Pecados hereditários, né? Eu falei sobre isso na aula passada, que é maldição hereditária. Mas a Bíblia diz assim: porque eu, Senhor, visito a sua iniquidade aos pais dos filhos até a terceira e quarta geração, mas abençoo a mil que me amam. Não está escrito isso? Está escrito ou não está? Está escrito isso. Primeira, segunda e terceira e quarta geração. Eu sou a quarta geração desses judeus portugueses que vieram de Portugal. É tanto que minha família tem bastante loiros, bastante brancos, tem bastante moreno, como eu, e tem bastante negros, como minha tataravó. Minha família é uma mescla. As minhas irmãs, elas são brancas, do cabelo bem preto, liso até aqui embaixo, que puxou. Meu tataravô, a foto dele, que tem lá o negócio, é um judeu português de olhos azuis, branco e o cabelo bem ralinho. Alguns sobrinhos meus, eles são bem morenos, morenos mesmo. Tem outros que são negros, tem outros que são brancos e loiros. E aí você vê uma mistura, mas assim, quem mandou aquele judeu casar com aquela escrava que tinha outra religião? Foi escolha dele, livre-arbítrio. Porque na lei já estava dizendo, não casarás com mulheres estrangeiras. Não está escrito? E é engraçado que meu pai e minha mãe, apesar de ser brasileiros e não serem judeus, eles são primos carnais. A minha mãe é prima segundo grau minha. O meu avô, Deraldo, e o meu avô, Abelardo. Os dois tiveram filho. Minha mãe e meu pai, os dois casaram. Tiveram eu. Tiveram 11, aliás. O meu primo Dudu e a Rita são casados. Minha irmã mais nova é casada com o primo. Meu pai teve a minha irmã mais nova e a irmã dele teve um filho. E eles dois são casados. Ou seja, da onde vem esse DNA de casar com parentes? Dos judeus. Então, o sangue de Jesus, ele nos purificará da consciência, dos atos que nos leva à morte. Então, eu preciso ter uma consciência que está no meu espírito de que eu não mais sou escravo do pecado. Que os pecados foram perdoados. Dois, que esse senso de indignidade, de pertencer à velha natureza, ela foi morta, ela foi aniquilada. Olha lá. Ah, deixa eu ver. Cristo de bom grado entregou-se a Deus. Abre Isaías 53. 53:10. Apesar disso, o plano perfeito do Senhor exigia a sua morte. A morte de quem? De quem é essa morte que ele está falando? De Jesus. Então, apesar disso, o plano perfeito do Senhor exigia a sua morte e o seu sofrimento. Mas depois de dar a sua vida como oferta pelo pecado, de quem? Falei, é o meu pecado que foi feito. Então, quando alguém fala bem assim, ah, porque você é pecador. Talvez você seja pecador, porque o meu pecado foi levado na cruz do Calvário. E às vezes eu falho, às vezes eu erro, Marcelo. É porque esse entendimento ainda não está claro na tua vida. E a consciência e o espírito, e a consciência lá de Hebreus 9, 14, ainda não está muito formada. Então, assim, você ainda pode errar. Mas não por causa que Deus quer que você erre. Não porque você é pecador. Não, se ele está dizendo que ele levou seu pecado, como é que você tem pecado? Edmilson, pega isso aqui. Isso aqui é meu pecado. Vem aqui, você é Jesus. Você pegou e levou.
Aonde é que está o pecado? Está em mim? Eu estou segurando? A Bíblia vai dizer também que o Senhor não lembrará dos nossos pecados, porque Ele jogou, porque ele jogou no mar do esquecimento. Quando você perceber que seu pecado está batendo na porta, que seus erros estão batendo na porta, tenha certeza, não é o Senhor que está trazendo isso. Porque uma vez que você confessou, Ele naturalmente, Ele esquece dos seus pecados. Ele diz que não lembrareis mais dos vossos pecados e dos vossos delitos. Ele não lembra. Quem traz isso à nossa memória é Satanás. Ele fala bem assim: oi, Lari, tudo bem? Então, lembra daquelas coisas que a gente fala. E ele é tão sinistro que, assim, ele incentiva você a pecar. Mas na hora que você faz, o que é que ele faz? Senhor, a tua filha está pecando aqui, ó. Eu não sei se você já viu um meme de um cachorro que o cara tem um cachorro dentro de casa, aí tem uma mesa assim com comida, aí ele fica bem assim, ó, dando comida pro cachorro. Aí o cachorro todo ferido, daqui a pouco ele, ô mãe, olha não sei quem tá comendo o cachorro. Começa a latir. Você já viu esse, né? Cara, é muito engraçado. Aquilo é Satanás. Ele te dá a oportunidade de você cria situações, faz um monte de coisa, cria outras situações. E aí, quando você erra, o que é que ele faz? Ele vai para o trono e diz assim: lembra aquele versículo de Apocalipse que o teu acusador acusa você dia e noite? Só que Jesus, quando ele olha para essa acusação, ele olha assim: olha, mas o sangue do meu filho purificou a vida de vocês. Amém? Olha lá, ó. Apesar disso, o plano perfeito do Senhor exigia a sua morte e o seu sofrimento. Mas depois de dar a sua vida como oferta pelo pecado, ele verá a sua posteridade e terá vida longa, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Aqui tem 3 pontos maravilhosos. Ele verá a sua posteridade. O que é posteridade? É aqui o que vem depois. É um filho que vem depois, correto? Ele está dizendo aqui que lá no Novo Testamento, quando ele executou a morte, já que você agora é nova criatura, é um filho de Deus, que a natureza de Deus habita em você, ele está vendo a posteridade do Filho atuando em você, do Espírito Santo atuando em você. Ele fica lá, fica feliz com você. Então, como é que eu vou fazer minhas orações se na minha mente está assim, será que eu sou digno? Será que Deus vai ouvir minha oração? Isso é Satanás que botou na sua mente. É a consciência que está chamada de fortalezas mentais. Como é que eu quebro as fortalezas mentais? Através da palavra. Mas o Senhor me ama porque Ele entregou o seu Filho, então eu posso chegar na presença do Pai. Eu tenho livre acesso. Achegai-vos a graça, ao trono da graça, para receber favor imerecido, para que vocês possam receber isso, para que vocês possam ser ouvidos as suas petições, para que você... Se eu não confessar isso, Satanás fica lá parado. Mas se eu resistir a ele, ele faz o quê? Foge de mim. Jesus, quando ele entrou na terra, que ele foi e saiu do deserto, a Bíblia vai dizer que ele entrou no deserto na unção do Espírito, mas quando ele saiu no poder do Espírito. Nós estamos vivendo na unção do Espírito. Quando nós começamos a morrer, confessar que Jesus, porque Jesus estava no deserto e também ele estava confessando. Satanás, ô Senhor, ô Jesus, você é o Filho de Deus, transforma essa pedra. Eu estou confessando, nem só de pão viverá o homem. Ah, Jesus, faz isso. Não tentarás. O próprio Jesus ensinou a confessar e resistir ao diabo. E ele fez o quê? Fugiu. Na terceira tentação, que é justamente toda vez que você erra em algum lugar, o Senhor sempre vai te levar àquele lugar. Adão vivia no Éden, correto? Adão. Éden. O que é que tinha no Éden? Muita comida, fartura, árvore para dar alimento, tinha animais. Ele ainda não comia, ele era vegetariano. Não tinha churrasco, tá? Infelizmente. Ok? Você percebeu que aqui tinha tudo que Adão precisava comer? Tudo que Adão precisava para viver tinha no Éden. Tinha ou não? Água. Adão vai e erra. O que é que vem? Jesus. A Bíblia vai falar que ele é o novo Adão, correto? Não fala isso?
Em Romanos vai falar sobre isso. Deixa eu ver se eu encontro o texto para poder ser bíblico. Peraí, deixa meu telefone aqui, eu já volto. Então, a oferta boa, minha escriba aqui, ó. Romanos 5, 12 e 21. Peraí, rapaz. Beleza? Então, Adão está aqui, o primeiro. Então, o segundo vem. E aonde que. Ele não foi tentado aqui? Adão não foi tentado aqui no jardim? Quando ele chega aqui, Jesus. Ele foi tentado aonde? No lugar do deserto. Não tinha nada para comer. Não tinha nada para beber. Então, todo lugar em que você tinha hábito de pecar, Jesus vai te levar àquele mesmo lugar para que você tenha vitória. Porque aonde abundou o pecado, superabunda a graça. A graça não é só um favor imerecido. A graça é um poder, habilidade para vencer onde você era fraco. Diga ao fraco, eu sou. Então, e isso vai te jogar num destino. No lugar onde vocês foram fracos, é aí que o poder de Deus vai operar com tanta força que você vai poder ter autoridade sobre os demônios e sobre aquele pecado, e também vai ser uma ponte para que outras pessoas que passaram pelos mesmos problemas que você ser o ajudador. A Bíblia vai dizer isso também, porque você passou por aqueles problemas para que outras pessoas você pudesse ajudar. Que hora termina a nossa aula? 10? Vocês querem ficar mais um pouco ou já está 9h30? Então, onde o primeiro Adão pecou, o segundo foi vitorioso. Se ele venceu, quando a vida dele veio até você, significa que você tem que vencer. Você é obrigado a vencer. Vai ser fácil? Eu sei disso, não foi fácil. Quando eu entendi isso, eu estava indo ao mesmo lugar onde eu tinha dificuldade. E aí eu estava ali lutando, Senhor, por que eu estou aqui? E aí essas revelações estavam vindo. Eu estou te levando a este lugar, porque eu quero ser Senhor da sua vida. Eu quero que a graça, a minha graça, seja abundante, para que você tenha vitória ou que tenha vida em abundância. Porque o diabo veio e roubou aquela parte da minha vida. Veio Jesus e veio e me trouxe abundância. E tem que ser assim. Se você não for assim, você vai ficar no muro, como o João falou. Se você está no muro, você vai ter que pender para algum lado. Porque a luta vai fazer ou você pular para o lado de cá para servir ao pecado e a Satanás, ou você vai falar bem assim, não, 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 não. Deixa eu me virar. Se virou, arrependimento. Pulou para o lado de cá, mesmo que doa, você continua andando. Justiça e santificação. Claro, Edmilson, isso aí para você? A sua posteridade e terá vida longa. Por que terá vida longa? Porque quando ele morre, ele vai até o inferno, conversa com Satanás e fala bem assim, lembra a chave do inferno aí que você tinha? Devolve para mim, agora é minha. Porque eu agora virei Senhor dos mortos e do vivo. Todo mundo que ficou no Sheol aqui, que morreu com a esperança de que um dia eu viria. Que é isso, Marcelo está falando? Lembra de Jó? Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará na terra. De quem ele está falando? De Jesus. Mas onde é que Jó estava? No Hades ou no Sheol? Que os católicos vão dizer purgatório. Esses dois lugares. Jesus desce à mansão dos mortos. 1 Pedro vai contar isso. Desce à mansão da e pregou o evangelho àquelas pessoas. Está escrito isso?
Leram isso? Pode botar aí. Jesus desceu à mansão dos mortos, depois você lê o versículo. É só procurar no Google que vai ter lá. Desceu à mansão dos mortos, pregou o evangelho. Quando ele ressuscita, ele levou o cativo e o cativeiro. Não está escrito isso? Quando ele morreu, levou consigo o cativo e o cativeiro. Então, eu não sou mais cativo e nem pertenço ao cativeiro. Você, qual? Repete aqui. Quando Jesus morreu, ele desceu à mansão dos mortos e pregou o evangelho. Cara, meu, Hebreus 12, 14, vou ler aqui. Ora, aqui ó. E ainda outra vez, vejam aqui, estou com os filhos que Deus me deu. Visto que nós, os filhos, somos seres humanos feitos de carne e sangue, ele se tornou carne e sangue também pelo nascimento. Pois somente como ser humano ele poderia morrer, e morrendo derrotar o poder do diabo, que tinha o poder da morte. É 2,14? Isso, 2,14. Não, não é esse. Não, mas ele está dizendo que ele desceu para derrotar. Ele fez isso. Ó, e outra coisa, ele está dizendo aqui, ó, visto que nós, os filhos, somos seres humanos feitos de carne e sangue, ele se tornou carne e sangue também, pelo nascimento de forma humana, ou seja, de Maria. Por quê? Por exemplo, por que que isso daqui está claro aqui? Porque, por exemplo, aquele pessoal que canta aquela não há ferrolho, nem morte. Nananana. Você conhece essa música? Voz da Verdade. A igreja Voz da Verdade crê que Jesus não veio em carne. Ele veio em espírito. Só que o espírito não morre. Quem morre é a carne. É por isso que Hebreus está dizendo assim: visto que os filhos são seres humanos, feitos de carne e sangue, ele tomou carne, se tornou carne e sangue também pelo nascimento de forma humana. Porque só como homem ele pode morrer. Por quê? Quem foi que morreu? Quem foi que pecou? E Adão era o quê? Homem. Então ele tinha que vir. Jesus ele não podia vir em forma de cordeiro, de borboleta, de anjo, de animal, do sacrifício. Ele não podia. Porque quem pecou foi o homem. Lembra que quando eu falei que toda vez que você falha em algum lugar ou teve alguma dificuldade na sua vida antes de conhecer Jesus, sempre Jesus vai te levar ao lugar para ter vitória na sua vida, para te dar vitória. Onde abundou a graça, vai superabundar a graça. A graça é esse poder de Deus para que você possa estar sobre Satanás agora. Porque se você está ligado a Cristo, e Cristo disse que colocou Satanás como estrado de tipo aquele banquinho do rei, de pisar em cima, é agora assim. Quando Satanás vê você, ele tenta te intimidar ou te cegar para saber quem você é. Mas ele sabe que está brilhando a luz nas trevas. E ele fala assim: aquele homem tem luz. Então ele pertence àquele lá de cima. Já viu aqueles contos de, é porque você, eu não sei se aqui é muito assim, mas lá na Bahia, por ser um lugar onde as matrizes africanas aparecem com mais frequência, geralmente quando as pessoas vão fazer sacrifício sobre aquela pessoa, sobre aquela outra, naquele lugar Satanás fala assim: aquele não pode, porque ele pertence ao lado de cima. Ele não fala Jesus, porque não é hora de ele confessar Jesus. Ele fala assim: não, aquele a gente não pode tocar. Aquele não pode. Por que que não pode? A Bíblia vai dizer: porque o diabo não vos toca. Mas por que que o diabo não toca? Porque você tem um Senhor e Jesus Cristo é extremamente ciumento.
Ele não permite que Satanás toque em você. Até porque você não pertence mais a ele. Se seu pecado foi perdoado, ele não é mais Senhor da tua vida. Quem é o Senhor agora é Jesus. Então, vocês sois de Deus e o diabo não vos toca ou não te toca. Por quê? É apenas uma teologia? Não. É porque Satanás sabe que você não pertence mais a ele. Então, ele não tem mais o domínio sobre a tua vida. Que é na mente que eu falei. Se ele ganha, aí é você. Mas o sacrifício de Jesus ele foi completo e ele reina na tua vida e você é uma nova pessoa, uma nova criatura. Abre para mim em 2 Coríntios. Peraí. Acho que é 1 Coríntios 5:9. Vê aí se é isso. 1 Coríntios 5:9. Desculpa, é 2 Coríntios mesmo. 2 Coríntios 5. Vê a partir do de 5:16. Vê o 15. 15 é melhor. 15. 2 Coríntios 2:15. Ele morreu por todos para que todos quanto vivem, tendo recebido, você recebeu a vida dele? Claro, vocês confessaram a Jesus como Salvador. Receberam a vida eterna. Então, existe uma vida eterna aí morando em você. E ela está vivendo onde? No espírito. Mas ela precisa vir para a alma, para a parte de mudança de mente. Transformai-vos, pois, pela renovação da vossa mente. A vida eterna, possam viver não mais para si mesmo, mas para agradar a si mesmo, mas para viver não mais para si mesmo, para agradar-se a si mesmo, mas para aquele que morreu e novamente ressuscitou por ele. Mais um. Portanto, deixem de ficar avaliando os servos de Cristo pelo que o mundo pensa a respeito dele, ou por aquilo que aparentam ser exteriormente. Aqui ele está falando especificamente do julgamento. Aí vem um pastor, prega, não sei o que, a gente julga. Existem duas palavras para julgamento aí. Esse julgar é colocar adjetivos se aquela pessoa é boa ou ruim. Mas julgai todas as coisas. Esse é um julgamento da mente com relação à palavra de Deus. Isso está de acordo com a palavra ou não está de acordo? Isso é julgar. Se está de acordo, beleza. Se não está de acordo, abandona o que ele falou e segue o barco. Antigamente, erradamente considerávamos Cristo como um simples ser humano igual a nós. Como pensamos de modo diferente agora? Mais um. Mais um, Emanuel. Quando alguém está em Cristo, fala aí para mim. Já não é mais a mesma pessoa. As coisas antigas, que antigas é essa? A forma de você pensar é coisa antiga, a forma de você agir. Então, assim, se você continua vivendo da mesma forma todos os dias, todos os anos, você não entendeu a morte de Cristo. Se você não tem uma mudança de mente e se você tiver uma mudança de hábitos, você não entendeu a redenção. Assim, eu faço essa coisa aqui, aí tá sempre constrangendo as pessoas, tá sempre humilhando, tá sempre pensando mal, tá sempre isso, não sei o quê. Tá errado. Eu preciso mudar a minha mente. Como é que Cristo me avalia? Como é que Ele está dizendo o que eu estou fazendo? Agora eu tenho um amor. O amor de Deus está dentro de mim. Então eu consigo amar. Isso aconteceu domingo. Foi muito claro para mim isso daqui que está acontecendo. Eu vim domingo.
cheio de luta aqui para poder estar ministrando louvor, e cheio de situações que eu foi me apresentado e quando eu vinha subindo a minha mente sendo atacada, eu falei assim, nossa, quando aquela pessoa chegar, você vai ver como é que ela vai te tratar, não sei o que, não sei o que. Eu falei bem assim, eu fui chamado para amar as pessoas. E eu comecei a confessar, vim subindo, eu falei, bem, eu fui chamado para amar as pessoas. Se o outro não me ama, é problema de quem? Do outro. Eu tenho que fazer isso. E amar não é ficar, ai, não, 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 não. É fazer aquilo que tem que fazer. Pois eu vim, fiz aquilo que tinha que fazer, honrei ao Senhor, obedeci à sua justiça, fui para casa, comentei com o Gil sobre essa situação, e ele falou, nossa, cara, eu não imaginava que aconteceria isso. E no meio de nós, pessoas com ciúme, pessoas com briguinha, com partidarismo, aqui é meu grupo, aqui não é. Gente, a velha vida, ela foi morta. Quando acontecer isso, é você que toma a decisão. É você que decide andar na justiça que te leva à santificação. Não é Deus que, oh Deus, tira isso de mim. Ele já tirou. A velha vida já morreu. Quando ele entregou o corpo, é as tuas falhas que estavam sendo entregue. É as minhas falhas. Eu preciso enxergar ele na cruz do Calvário, mas sou eu morrendo, não é ele. Ele não precisava morrer. Já não é mais a mesma pessoa. Ou seja, quando eu nasci, eu não sou mais a mesma pessoa. Eu não sou mais a mesma pessoa. Quando eu chego dentro da minha casa, eu não pareço com as pessoas, as minhas atitudes dentro da minha casa. Eles sabem disso. As coisas antigas, que coisas antigas? O homem da derrota de Adão, o homem da desobediência de Adão, o homem do conflito já também morreu. O homem que na hora que Eva chegou e falou bem assim, então eu comi, esse é o fruto da árvore que Deus falou que não deveria comer, o que é que Adão fez? Submeteu a mulher. Ele poderia ter falado bem assim, eu tenho um livre-arbítrio, eu não vou comer isso. E os seus olhos não vão se abrir. Jesus vai vir para morrer por você, por mim não, porque eu continuo fiel ao Senhor. Adão podia fazer isso. A Bíblia fala que os olhos de Adão e de Eva abriram somente depois que Adão comeu, porque quem tinha autoridade sobre a vida da mulher era o homem. Na cruz do Calvário, quando alguém fere a Jesus na lateral, ali era um ato de que aquela costela de Adão também foi ferida. Recebeu vida através do sangue de Jesus. Porque a ferida, a flecha quando bateu, saiu sangue e saiu água. As escrituras dizem isso. Então, quando Jesus foi ferido, foi porque Adão foi tirado uma parte dela do lateral e foi transformado em mulher. Jesus veio e restaurou mulheres, quem vocês são, idôneas diante do Senhor. Teve início uma nova vida. Que início da vida é essa? O espermatozoide, que é a semente, entrou no teu espírito. Aqui, a casa de Deus começou a ser reconstruída em você. Nós somos casa de Deus. Nós somos o templo de Deus. Somos o lugar onde Deus escolheu para morar. Adão, quando ele queria criar um templo para o Senhor, ele falou assim, Senhor, eu quero criar um templo para você. Não sei se você leu o texto, mas era como se Deus dá um passo assim para dizer assim, um tempo para poder pensar sobre isso, para poder dizer assim, Adão, Davi, é legal tudo isso que você quer fazer, de criar um templo, mas verdadeiramente o templo que eu quero construir, só Jesus pode construir, que é em você. Nós somos a casa de Deus, sacerdócio real, povo santo, raça eleita. Isso está em 1 Pedro, é uma música que nós cantávamos. Nós somos a casa de Deus, propriedade exclusiva do Pai, povo santo, raça eleita,
sacerdócio real. Somos tudo isso. Meu Deus. Somos tudo isso. Mas é importante que eu tenha uma consciência da minha redenção. Eu preciso saber. Sou eu. Porque tudo Jesus já fez. Amém? Tudo Jesus já fez. É você se levantar e falar bem assim: opa, eu sou uma nova. Eu acordo e faço isso. Estou indo no banheiro. Nossa, eu sou nova criatura. Feita em Cristo Jesus, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Vou tomando banho até acordar, é sinistro. E aí, lá, eu vou fazendo confissões. Quando eu vou fazendo confissões, quem deveria estar atazanando a minha vida já não está mais. Quando os problemas acontecem, eu confesso aquilo que a Bíblia diz. Se falta dinheiro, eu confesso que a riqueza vem sobre a minha vida, porque Jesus se fez pobre para me trazer riqueza, tanto materiais como espirituais. Ah, Marcelo, mas aonde que vem o dinheiro? Eu não sei, eu quero que o dinheiro chegue até a minha vida confessando e crendo, porque a Bíblia vai falar que a fé é a certeza das coisas mas que elas existem. Eu não vejo, mas eu sei que ela existe. Tomam isso para a vida de vocês. A fé é a certeza das coisas que não se veem, mas elas existem. Mas elas existem. Porque quando Jesus morreu, ele se fez pobre para nos tornar rico. Ele veio ao mundo em carne para poder trazer a justificação. Ele fez isso, ele se tornou o Cordeiro de Deus para remover os meus pecados. Como que você poderia viver uma vida plena agora se não fosse isso? E a vida plena tem que ser aqui, na eternidade é outra história. É outro momento. Já viu aquelas pessoas que pegam sobre escatologia? Ah, porque vai acontecer isso daqui a pouco? Lá, lá, lá. Cara, não vale a pena. Não vale a pena. É melhor você começar a viver hoje, trabalhando com você hoje, pensando sobre o que Jesus fez hoje, mudando suas atitudes. Você entende que há determinadas atitudes não é legal dentro da sua família, não é interessante dentro da sua família, muda, porque você pode mudar. Só você pode mudar. E como? Confessando quem você é em Cristo. Eu não vou fazer isso porque eu sei que minha vida velha, ela ficou na cruz do Calvário. Ela não faz mais parte da minha vida. Amém? Vamos ficar de pé. Espero que essa palavra tenha abençoado a sua vida como tem transformado a minha vida. Peraí. Ele vai apontar para Hebreus 2,14 mesmo, que Deus desce a mansão dos mortos. É. Amém? Pai, em nome de Jesus, obrigado pela sua palavra que traz vida, que preenche os lugares vazios da nossa vida, que preenche os lugares pela quais nós tínhamos dificuldades quando vivia sobre o poder do diabo e Satanás, o poder da vida, do pecado de Adão. Graças a Deus por ti, Jesus Cristo, que removeu a nossa culpa, removeu os nossos pecados e estabeleceu a vida do Senhor operando em nós, através da sua boa semente, através da sua palavra. Graças a Deus por ti, Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Espírito Santo de Deus, que tem nos conduzido a isso. Pai, em nome de Jesus, eu oro por se existir alguém enfermo aqui, que essa enfermidade saia do corpo deles, em nome de Jesus, porque o Senhor levou e pagou um preço
na cruz do Calvário. Que o nosso espírito comece a vibrar diante do Senhor, que a nossa alma comece a receber transformação, que o nosso corpo receba cura, em nome de Jesus. Aquelas pessoas que estejam debilitadas em alguma coisa no nosso corpo, que o teu poder invada agora, Senhor, que o seu poder, Senhor, nos abrace, que nos proteja, que nos cubra, agora fazendo um milagre da palavra, da sua palavra. Abençoa a volta dos nossos lares. Abençoe que saímos daqui pessoa extremamente transformada, Senhor, como às vezes diz a sua escritura, que somos novas criaturas, nova criação em Jesus Cristo. Tudo se fez novo. As coisas velhas passaram. O nosso modo de nos comportar ficou na cruz do Calvário. Não ficou em nós. Quem mora agora é o fruto do Espírito em nós, trazendo bondade, longanimidade, perdão. Senhor, tudo aquilo que o Espírito é em nossas vidas. Desde já nós te agradecemos, obrigado por esse momento de compartilhar a boa semente, a palavra, e que o coração dessas pessoas, dos teus filhos, seja um coração, Senhor, uma boa terra, que vai produzir frutos a 30, 60 e a 100 por um, para a glória do teu nome, porque todas as coisas glorificamos ao Senhor. Foi o Senhor que morreu, é o Senhor que recebe glória, foi o Senhor que nos instruiu, é o Senhor que recebe todas as honras, é o Senhor que é Deus nas nossas vidas. Nós não temos nenhum outro Deus a não ser o Senhor Jesus Cristo. E aquele momento que nós encontramos em dificuldades, que o Senhor seja o nosso escape, que o Senhor nos direcione, que a boa palavra e a boa semente que habita em nós, porque maior é aquilo que está no mundo, possa nos direcionar, possa nos conduzir, possa nos guiar para a glória de Deus, daqui na terra até a eternidade, em nome de Jesus, amém. Estão liberados.